Oi, pessoal! Daí, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai começar a frente 2 de Biologia, tá? Então, eu quero que vocês peguem o livro 2 e a gente vai começar lá pelo capítulo 11, que fala dos ciclos biogeoquímicos, começando pelo ciclo da água. Então, pode pegar lá na página 277, livro 2, a frente 2 de Biologia, tá? Módulo 36, que fala sobre os ciclos da matéria e mais precisamente o ciclo da água. Então, a gente sabe que a natureza ela se renova todos os dias através de ciclos biogeoquímicos. O que seriam esses ciclos biogeoquímicos? É uma maneira da matéria retornar, se renovar, certo? Então, a gente sabe que a energia, aquela energia, né, que provém lá dos vegetais, a base da cadeia alimentar, que vai passando de cada nível trófico para outro, a energia é unidirecional, ela tem uma única direção, vai passando de um nível para o outro, nível trófico, né, nas cadeias ou teias alimentares. Mas essa energia, ela não pode ser reaproveitada, porque ela é utilizada pelos próprios seres vivos e parte dela que não é utilizada fica para o próximo nível, para o nível seguinte. Então, ela vai diminuindo sempre. Já os ciclos da matéria, eles não são unidirecionais, eles são cíclicos. Por isso que a gente chama de ciclo, né? Porque não tem uma única direção, eles se renovam, um ciclo mesmo, certo? Quem que faz com que esses elementos, essa matéria toda, retorne e esteja disponível novamente para os seres vivos? Os seres decompositores, fungos, bactérias, certo? Eles é que vão ajudar no ciclo biogeoquímico. Então, por que a gente dá esse nome? Biogeoquímico. Bio, de seres vivos, de vida. Geo, de geografia, de terra, né? de solo, de planeta mesmo. E químico por causa dos elementos químicos que vão passando da Terra para os seres vivos e novamente para a Terra e novamente para os seres vivos num ciclo interminável, certo? A partir disso, a gente pode até imaginar que se toda essa matéria, esses elementos, eles são renovados, alguns elementos, algumas substâncias que estiveram presentes lá nos dinossauros que são extintos, né, não tem mais, podem fazer parte do nosso corpo hoje e de estruturas, né, de vegetais e de animais que existem hoje em dia, devido ao fato dessa matéria estar sempre se renovando e em um ciclo se transferindo continuamente, tá? Então, a gente pode imaginar que todos nós temos, em alguma escala, elementos e substâncias que podem ter feito parte um dia de organismos extintos, como até mesmo os dinossauros, certo? Agora a gente vai dar uma atenção especial para a água. Gente, o nosso planeta se chama planeta Terra, né? Mas deveria até se chamar planeta Água, porque a maior parte da sua cobertura é de água. Então, a água é o maior constituinte do planeta, tanto é que vista, né, do espaço, a Terra tem um aspecto azulado devido a toda essa quantidade de água, certo? Cerca de 70% do planeta é água. Mas dessa água, a gente não tem 100% à nossa disposição, certo? Nós temos muito menos. Por quê? Porque do total dessa água, 97,5% mais ou menos por cento é água salgada que está nos oceanos, nos mares. Então não é uma água que seja utilizável, né, para nós. É uma água que está com muito sais dissolvido, certo? 2,5% restante é água doce. Mas dessa água, que já é pouco, né, esse 2,5%, quase 70% aqui, ó, encontra-se congelada. Então, está em geleiras, icebergs, tá? Não está disponível também para a gente todo esse 2,5% aí não. 70% dele está em geleiras. 0,9 vai estar dessa água doce na atmosfera, no ar, em forma de umidade, de gotículas, certo?
E 29,9% vai estar abaixo do solo, água subterrânea. Então, em aquíferos, subsolo, certo? Apenas 0,3% vai sobrar em rios e lagos que estão disponíveis para nossa utilização. Então, vejam como é uma quantidade mínima. Além disso, se a gente pensar que boa parte de rios, né, e de lagos já estão poluídos, esse 0,3 fica menor ainda, porque a quantidade que a gente pode utilizar realmente despoluída é menor ainda, tá? Então, dito isso, a gente precisa entender que quando se fala em, meu Deus, vamos preservar a água está acabando. Na verdade, não é a água que está acabando. A água do planeta é constante, certo? A maior parte do nosso planeta é a água, o maior constituinte é a água. Mas a água que está acabando, qual seria? É a água não poluída, a água própria para consumo, certo? Essa sim pode diminuir cada vez mais devido à má utilização, devido a desperdício, devido a poluentes. Então, tudo isso faz com que haja alteração na quantidade da água potável, a água disponível para uso, certo? Então, a água do planeta ela não acaba, mas a água, né, limpa, a água potável, sim, pode diminuir drasticamente se a gente não se atentar para algumas maneiras aí de economizar, de preservar esse recurso que é tão precioso e fundamental para que ocorra a vida. Se não existir água em estado líquido, a gente não tem possibilidade de vida mais, certo? Então, por isso que até os cientistas, os pesquisadores, quando eles vão procurar sinais de vida fora do planeta Terra, a primeira coisa que eles pesquisam é se há água em estado líquido, né, no planeta ou no lugar que eles quiserem pesquisar, porque sem a água no estado líquido não há possibilidade de vida, certo? Não tem como os processos metabólicos ocorrerem. Essa água que está na atmosfera que eu falei, parece pouco, né? 0,9% da água doce só que está na atmosfera, menos de 1%. Mas, mesmo sendo pouco, é uma água fundamental, tá? Vamos pensar por quê? Porque todo o regime climático, as condições climáticas, são determinados por essa quantidade de água. Então, o Sol, a nossa maior fonte de energia, faz com que boa parte da água em estado líquido evapore, fique na atmosfera, se condense, forme depois, né, as nuvens e, consequentemente, as chuvas. Então, a condição climática ela é altamente determinante por causa da água na atmosfera, dessa umidade na atmosfera, certo? E a água que está na atmosfera, ela vem de onde? Ela vem da evapotranspiração, que seria o fenômeno que é a evaporação da água mais a transpiração dos animais e vegetais. Então, toda a água que evapora da transpiração, né, dos vegetais, das grandes florestas, existe uma grande quantidade de água que evapora desses vegetais e dos animais. Isso é evapotranspiração, certo? Quem faz com que haja uma maior taxa ou menor de evapotranspiração é a nossa fonte de energia aqui, ó, o Sol, que vai atuar diretamente nessa quantidade aí de evaporação e indiretamente até na transpiração, tá? A floresta amazônica, por exemplo, tem uma estimativa aí de que por dia, diariamente, 20 trilhões de litros de água são lançadas na atmosfera por causa da transpiração vegetal da floresta. Imagina, 20 trilhões de litros de água por dia, todos os dias. Então, se a gente começar a pensar que o tamanho, né, da nossa floresta amazônica está diminuindo, o desmatamento está implicando diretamente no clima. Porque se eu diminuir o tamanho da floresta, eu vou estar diminuindo essa quantidade aqui, ó, que é jogada na atmosfera. E essa quantidade aqui, ela é importantíssima para a manutenção do clima, certo? Até de locais distantes, né? Então a gente pode perceber que locais
como até São Paulo, ou mais até mesmo Paraná, aqui no sul, podem sofrer de épocas mais secas devido ao desmatamento que vem ocorrendo lá na Amazônia, certo? Então vamos pensar no ciclo. A água gasosa na atmosfera, né, que evaporou por causa do sol, tal, condensa, se transforma em nuvens, e aí essas nuvens podem, por causa do resfriamento, tornar essas gotículas líquidas, que vai fazer com que chova, precipite, ou se um resfriamento for muito excessivo, pode ser, né, dependendo da região, que neve ou até mesmo ocorra o granizo, certo? Essa água que vem da chuva, que vem, né, da atmosfera, ela vai se infiltrar no solo, então vai acontecer dessa água retornar para o solo, vai se infiltrar, vai se somar aos aquíferos, certo? E também vai atingir leitos de rios, vai atingir, né, lagos. Então, toda essa precipitação vai alterar o nível, né, de rios e de mares por causa dessa volta dessa água para o solo, certo? A gente sabe que muitos rios estão sendo poluídos, né, por atividades industriais, atividades agrícolas, pesticidas, agrotóxicos, tudo isso. Esgoto doméstico, né, que muitas cidades não têm um tratamento adequado. A gente sabe que os rios estão sendo poluídos, mas eles têm uma capacidade de autodepuração, mas essa capacidade não é ilimitada, ela tem um limite, certo? Então, quando algum poluente entra no rio, ele pode acabar se dissolvendo, o rio pode autodepurar e acabar eliminando esse componente, né? Dissolvendo esse componente. Mas se for demais, uma quantidade acima do limite de autodepuração, o que vai acontecer? Esse rio vai se tornar poluído e a gente não vai poder mais utilizar essa água, né? E pode demorar anos para que volte, né? Para que essa água consiga se recuperar. Então, a gente pode ser maior do que o tempo de uma geração, por exemplo. Então, a gente pode não estar mais aqui para ver um rio se recuperar totalmente de uma poluição que for muito drástica, certo? Aqui a gente tem na imagem, né, na página 279, do ciclo da água. Então, aqui é o oceano, acontece a evaporação, forma nuvens, essas nuvens podem ser carregadas, tá, para distâncias enormes até. Aí, de acordo com o resfriamento, pode acontecer aqui, ó, a condensação. Aqui atrás a gente pode ver lá como se fosse uma neve, né? Em cima da montanha, mas aqui seria a precipitação da chuva mesmo, caindo no rio, na vegetação, infiltrando, atingindo os aquíferos, certo? E voltando para o oceano. E aqui tem uma floresta, né, uma área de vegetação, mostrando uma flechinha que está ocorrendo a transpiração, ou seja, tá? A água está sendo devolvida para a atmosfera a partir de vegetais ou animais que estejam aqui, certo? Temos uma questão que eu já até acho que falei aqui, ó, que fala sobre acabar, né, a água, o fato da água acabar. O homem vem nos últimos tempos contaminando cada vez mais a água do planeta. Em razão disso, ela pode acabar? Gente, como eu falei, não, né? A água não acaba no planeta Terra, ela tem uma quantidade constante, mas o que vai acabar é a água boa, a água própria para consumo. Isso pode diminuir, sim, essa quantidade, tá? Então, devido à poluição, a gente pode considerar que a água potável pode diminuir, mas não toda a água, e nunca podemos dizer que a água vai acabar, certo? Aqui tem também um texto que fala sobre o nosso país, né? Moro num país tropical. Nós temos uma das maiores florestas, né? Que é a floresta amazônica do mundo. Então, a gente tem um certo privilégio em relação, né, à quantidade disponível de água. Mas, como a gente sabe também, o Brasil é um país com dimensões continentais. Ele é muito maior, né, do que muitos outros países. Ele tem quase a dimensão de um continente. Então,
o fato dessa presença da floresta amazônica, né, tá lá no norte do Brasil, não quer dizer que não vai faltar água em outros locais. Por quê? Vamos pensar aqui, ó, que as regiões onde vivem, né, 23% da população brasileira possuem 85% da água disponível doce. Então, tem pouca população, mas tem muita água doce. Em contrapartida, regiões mais populosas, Nordeste, Sudeste e Sul, tem 77% da população do país, mas tem apenas 15% dos recursos hídricos. Para eu conseguir trazer a água de um local até outro, tem toda uma logística, alguns problemas, alguns impactos. Então, não é assim, só porque o Brasil tem, né, a maior floresta, não vai faltar água aqui, não preciso me preocupar. Não é isso. Tanto é que a gente está vendo que atualmente no Paraná está acontecendo um período de seca e em Curitiba já estão fazendo um racionamento de água por causa da quantidade, né, do nível do rio que baixou e não está chovendo, não está sendo reposta essa água. Então, estão pedindo para a população economizar nesse momento. O que é uma coisa meio difícil para a gente fazer no momento em questão, devido a essa pandemia, que a gente tem que ficar lavando a mão toda hora, né? Então, é uma coisa que tem que ser analisada, né? Ver o que a gente pode fazer, mas sem deixar de ter os, é, os, os requisitos básicos aí de higiene, certo? Vamos fazer exercício, então? A gente pode fazer aqui, ó, eu vou ajudar vocês nesses exercícios de aplicação, tá? E depois vocês fazem alguns propósitos que eu vou deixar marcadinho, daí vocês vão fazer sozinhos. Então, o primeiro tem a imagem do ciclo da água e está perguntando qual a alternativa que indica as etapas. Número 1, que seria transpiração. Tá? Ocorrendo transpiração da água do oceano. Então, a primeira já tenho que marcar aqui, ó, transpiração. Só pode ser a letra B, né? Ai, desculpa, gente, tô falando transpiração. Transpiração é de vegetal aqui, ó, na floresta. É o 2. Não, não. O número 1 é a evaporação. Evaporação é direto do rio ou do oceano. Transpiração é quando essa água evapora, mas vem de transpiração de vegetais, tá? Então, desculpa, volta aí. Evaporação é a número 1. Então, pode ser a A ou a C, certo? Depois, 2, transpiração. A A fala transpiração, a C já muda para precipitação. Então, é a letra A. Vamos só confirmar. O 3, precipitação, 3 é chuva, é. O 4, infiltração. 4, a água está sendo infiltrada, chegando no aquífero. Certinho, então seria mesmo a letra A, alternativa correta. Tranquilo? Seguindo lá, o 2. A cidade ideal seria aquela em que cada habitante pudesse dispor de pelo menos 12 metros quadrados de área verde. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, tá? Curitiba supera essa meta, porque tem 55 metros quadrados por habitante. A política ambiental da prefeitura dessa cidade prioriza a construção de parques, bosques, praças, então tem bastante área verde em Curitiba, que além de proporcionar áreas de lazer, desempenha funções como amenizar o clima, melhorar a qualidade do ar, equilibrar o ciclo hídrico, tudo isso fazendo com que ocorra uma minimização de ocorrência até de enchentes, certo? Explique como as plantas das áreas verdes participam do ciclo hídrico. Gente, as plantas participam pela evapotranspiração, certo? Indicando as estruturas vegetais envolvidas nesse processo e as funções por ela exercidas. Quem que vai ser responsável por fazer essa evapotranspiração? Então, primeiro, as plantas vão absorver a água do solo pelas raízes. As raízes é que vão ser as responsáveis, mais precisamente os pelos das raízes, né? As raízes têm pelos absorventes responsáveis por sugar essa água. A água vai ser transportada da raiz para o caule até as folhas pelo xilema, que são vasos condutores, certo? O lenho até as folhas. E aí, lá nas folhas, elas vão perder água que veio lá da raiz por transpiração pelos estômatos, que são aberturas nas folhas que vão deixar a água sair, facilitando essa transpiração, certo? Segundo, B.
Qual seria o destino da água da chuva não utilizada pelas plantas? Se a água não for absorvida pelas raízes e utilizada pelas plantas, o que vai acontecer com essa água? Ela vai se infiltrar no solo, pode chegar lá no aquífero, né, no lençol freático, ela pode retornar para a atmosfera na forma de vapor, se o sol bater, né, antes dela ser absorvida pelo solo, ela pode retornar para a atmosfera. Ou ela pode fluir, escorrer para rios, lagos e até mesmo mares, se for numa cidade próxima do mar, certo? Então, essas são as respostas do 1 e do 2. O 3 é uma questão do Enem, daí fala aqui sobre a floresta amazônica e o que acontece lá. O ciclo hidrológico depende fundamentalmente do quê? Gente, o ciclo hidrológico não pode ser a primeira, porque não depende da produção de CO, que é monóxido de carbono. Monóxido de carbono nem é oriundo da respiração das árvores, tá? Então, já descarta A. B, da evaporação e da transpiração e da liberação de aerossóis que atuam como NCNs. NCN está aqui no texto, que significa é um núcleo de condensação de nuvens, certo? É uma micropartícula que vai de vapor que vai auxiliar mesmo nesse ciclo hidrológico. Então, é a letra B, evaporação, transpiração e as micropartículas de NCNs. Pode marcar a letra B, certo? Não vai depender das queimadas, não vai depender das nuvens de maior altitude, porque, na verdade, essas nuvens elas vão ser formadas, né, por causa dessa grande transpiração e vão ser levadas até mesmo dali da Amazônia, não vai necessariamente chover ali, certo? E o ciclo hidrológico na Amazônia não tem nada a ver com a intervenção humana, né? Na verdade, é independente da intervenção humana, certo? Então, agora exercícios para casa. Pode marcar aí exercícios propostos, página 281 e 282. Não precisa fazer todos, tá? Então, eu quero que vocês marquem aí. Desculpa, 281 é que a gente tá, né? 283 e 284 para casa. O exercício, vocês vão marcar os quais eu quero. Os 6, o 7, o 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 13 e 15, certo? Então, esses são os exercícios que vocês vão fazer para treinar sobre o ciclo da água. E na próxima aula da frente 2, daí eu corrijo esses exercícios. Tranquilo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e até a próxima aula.